E nós estamos nesse mês de outubro, esse mês tão lindo, maravilhoso. Nós estamos aqui na semana da campanha do amigo, em que nós estamos prontos para convidar aquele nosso amigo. Se você está no PGM, como já disse o pastor William, levar lá para o PGM do amigo. Já pensou que coisa? Você aqui está no culto e trazer um amigo seu, um parente seu, alguém que você conhece há muito tempo ou há pouco tempo, quem sabe aquela pessoa que se encontra meio que extraviada, sabe? E você vai alcançar o coração dessa pessoa no poder do Espírito Santo, dirigido por Deus. Com certeza esse é um tempo maravilhoso. Neste tempo em que nós estamos na campanha do amigo, nós estamos fazendo esta série no Evangelho de João, que nós estamos usando para evangelizar nossos amigos, falando sobre os 7 discursos de Jesus. João é conhecido também como o livro dos 7 sinais, mostrando que Jesus não é um milagreiro qualquer, só fica fazendo coisas sobrenaturais, tipo, né? Jesus fez milagres para apontar uma verdade. E o Evangelho de João, o próprio João, ele diz assim: olha, essas coisas estão aqui escritas para indicar que Jesus é o Verbo de Deus, o Deus encarnado, aquele que é, que era e que há de vir. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus, o Filho de Deus. E estes sinais foram escritos para que vocês, ouvindo, para que vocês percebendo, para que vocês, entendendo, possam entregar, ou fazer uma escolha entre aceitar ou rejeitar Jesus. João, ao mesmo tempo que ele é um evangelho simples, carinhoso, amoroso, que trata de figuras como, por exemplo, o bom pastor, né? Ele também é um evangelho polêmico, que leva as pessoas obrigatoriamente a tomarem uma decisão: ou aceitam Jesus como Filho de Deus, ou o rejeitam. Então, nós hoje vamos focar no discurso de Jesus, que está lá em João 10, João capítulo 10, versículos de 7 a 9, onde Jesus declarou ser a porta das ovelhas. A porta das ovelhas. Veja só o versículo 7. Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Ninguém pode entrar no aprisco de Deus, senão por meio de Jesus. É verdade, não há outra porta, não há outro caminho, não há outro Salvador, não há outro mediador. O próprio Jesus é a porta. Não se trata de uma cerimônia religiosa ou de uma doutrina, não se trata de uma igreja ou de uma denominação. A porta é Jesus. E essa linda palavra, essas lindas frases do pastor Hernandes Dias Lopes, um homem de Deus. E é verdade, a porta é Jesus. E a porta que é Jesus, ela é a primeiro aprendizado. A gente pode ver que esta porta é uma porta única. Jesus, que é a porta, é uma porta única, pois foi ele mesmo como afirmou, como já li agora há pouco. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Lá na Judéia, lugar de montanhas e vales, haviam poucos lugares seguros para os pastores guardarem suas ovelhas. Então, os seus pastores, quando ia anoitecendo, eles já iam saindo com as suas ovelhas para procurar um lugar onde elas pudessem ficar seguras. E nas noites eles colocavam as ovelhas no aprisco, um lugar para proteger das hienas, dos lobos e de outros tipos de predadores e até mesmo de ladrões e salteadores. Havia 2 tipos de aprisco. Era das grandes cidades. Por exemplo, em Jerusalém, perto de Jerusalém, existia um aprisco. Um grande curral. Quem aqui já viu uma ovelha? Levanta a mão. Tem alguém aqui que já viu ovelha assim? Bastante gente já ouviu. E quem aqui já viu ovelhas no curral delas? Vamos ver. Bastante gente também. Então, naquela região era bem comum as pessoas se encontrarem com ovelhas e conhecerem pastores de rebanhos
desses pequenos quadrúpedes. Então, nas grandes cidades, tipo Jerusalém, havia grandes apriscos. E nesse grande aprisco tinha toda muros guardados, né? E havia uma grande porta. Só havia uma porta no aprisco. Quer dizer, até para evitar de haver vários lugares onde se entrava e saía, e assim proporcionar um ataque às ovelhas, só existia uma grande porta nesses apriscos. Então, o pastor chegava, guardava as suas ovelhas, e o porteiro só iria abrir a porta para esse pastor. Então havia uma única porta e uma única saída, e o porteiro só abriria a porta para esse pastor. Mas quando o pastor estava também em grandes peregrinações com suas ovelhas, havia um outro tipo de aprisco, que eram de lugar para lugar, como é uma região, já falei, de vales e montanhosa também. Haviam apriscos menores. Os pastores encontravam lugares que eram todos cercados com as pedras, e não havia, claro, um portão, não havia uma porta de madeira. Então o que acontecia? Tinha alguns lugares assim, que eram vãos, e nesses lugares preparados para os pastores entrarem com suas ovelhas ali, com só aquele seu rebanho, aquele vãozinho ali entre as pedras, era justamente o lugar da entrada e da saída das ovelhas. E o pastor, quando chegava à noite, ele próprio era a porta. Ele próprio era a porta. Alguns pastores, eles se deitavam ali naquele vão, para impedir que as ovelhas saíssem durante a noite e ficassem expostas ao perigo. Foi nesse contexto que Jesus disse: pois bem, eu quero dizer a vocês, eu sou a porta. Eu sou a porta. E todos que querem entrar no rebanho de Deus, têm de passar por mim. Não há uma outra porta, não há outra maneira de entrar nesse aprisco, não há. Eu sou a única porta de entrada para o rebanho de Deus. Claro, nós vamos ver no segundo ponto, sobre a porta que é a verdade, que Jesus estava querendo dizer assim, irmãos. Ele estava dizendo: olha, eu sei que tem muita gente que fala de um caminho para se encontrar com Deus, mas isso tudo não é verdade. Eu sou o único, eu sou a única maneira de a pessoa ter acesso ao Pai. Fazendo uma aplicação, hoje também, algumas pessoas dizem assim: não, olha, para você ir para o paraíso, ou uma espécie de paraíso, você precisa ter várias vidas. Assim, se você fez mal em uma vida, você vai pagar na outra vida, aí você vai passando por um estágio de purificação, até que você esteja totalmente purificado, e você seja um espírito de luz, por exemplo. Sim, então, é uma forma das pessoas verem e darem razão para que as pessoas, através das suas próprias migrações, aí, através de vidas e vidas e vidas, entre planetas e tudo mais, planetas espirituais, as pessoas alcancem o paraíso. Será que Jesus concorda com isso? Será que a palavra de Deus concorda com isso? Porque você pode pensar, e todos têm o direito de dizer: eu acredito nisso, ok. Mas o que Jesus está dizendo, e eu disse desde o começo que João é um evangelho polêmico mesmo. Ele põe você entre uma escolha, você aceita ou rejeita. Jesus está dizendo que tudo que se pregar e dizer que há uma outra porta para se encontrar com Deus, não é verdade, porque Ele é a única porta. Algumas pessoas pensam assim: não, sabe o que é? Eu vou procurar fazer boas obras,
E eu vou ser uma pessoa muito bondosa, eu vou ser o melhor marido, eu vou ser o melhor pai de família, eu vou ser o melhor amigo, eu vou ser o melhor sócio, eu vou ser o melhor patrão, eu vou ser o melhor empregado, eu vou amar o próximo como a mim mesmo, e eu vou fazer tudo isso, e quando eu chegar lá no céu, eu vou falar para Jesus: Jesus, deixa eu entrar no céu, sabe por quê? Porque, assim, não que eu fui perfeito, mas eu fui uma boa pessoa. E Jesus vai dizer a ele: olha, você não entendeu a mensagem. A única porta sou eu. Você pode fazer o que você achar de melhor, e você pode ser a melhor pessoa. Ninguém entra no reino de Deus por merecimento próprio. Só há um jeito de entrar no reino de Deus: é reconhecendo que Jesus é a única porta. Ninguém pode entrar no aprisco de Deus se não for por Jesus, se não por meio de Jesus. Não há outra porta, não há outro caminho, não há outro Salvador, não há outro mediador. O próprio Jesus é a porta. Não se trata de uma cerimônia ou de uma doutrina. Estou repetindo o que falei no começo. Não se trata de uma igreja ou de uma denominação. A porta é Jesus. Quantos creem aqui que Jesus é a única porta? Amém? É essa declaração que você tem de fazer. Sabe por quê? Não existe maneira de se entrar ou de ser merecedor do reino de Deus. Não, é pela graça, mediante a fé. Isso é graça de Deus. O que cabe a nós, pecadores, é reconhecer que nós somos pecadores, que não é possível agradar a Deus ou fazer a sua vontade a não ser no poder do próprio Deus, e nos entregarmos a Jesus para que Ele nos conduza numa vida conforme a vontade do Pai. Então, primeiro, a única porta é Jesus. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Essa porta é única. Jesus, que é a porta, é única. A porta só é Jesus, é a única porta. Segundo, Jesus é a porta verdadeira. Veja o que diz no versículo 8 do capítulo 10 de João: todos os que vieram antes de mim, e eu posso dizer depois também, porque fica claro no texto, que aqui é o fechamento da história. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Nessa metáfora que Jesus usa sobre a porta, ele deixa claro que há uma diferença entre o ladrão e o pastor das ovelhas. O ladrão, ele não entra pela porta do aprisco das ovelhas, ele não é legítimo, ele é usurpador. Não tem interesse em cuidar das ovelhas, mas em roubá-las. Seu propósito não é servir as ovelhas, mas delas servir-se. Muitos religiosos que antecederam a Jesus se encaixavam nesse perfil de ladrões e salteadores. Lá em Ezequiel, no capítulo 34, Deus põe na boca do profeta uma palavra sobre os verdadeiros pastores e os falsos pastores. E ali em Ezequiel 34, ele mostra que existem pastores que eles não estão ali para dar segurança para as ovelhas, eles não estão ali para cuidar das ovelhas. Aqueles pastores, eles estão ali para se servir das ovelhas, de tomar tudo que eles podem tomar das ovelhas. E aí, naquele capítulo, Ezequiel mostra que tem uma ovelha que fica gorda e a outra que fica bem magrinha. No caso, qual é a ovelha gorda? Por quê? Todos nós somos do rebanho de Deus. E aí, lá no Velho Testamento, há essa figura de que alguns líderes de Israel, incluindo os profetas, porque ele também fala dos profetas em alguns capítulos antes, onde eles dizem que os falsos profetas, eles anunciam coisas que Deus não mandou eles falarem. Eles anunciam que há paz onde não há paz, eles anunciam que há prosperidade onde não há prosperidade. Eles dizem assim, então eles estão mentindo para vocês, para quê? Para se servirem de vocês, para obterem lucros através da vida de vocês. Como nós podemos aplicar isso hoje? Como nós podemos aplicar isso hoje?
Nós podemos ver um sentido mais literal das coisas, né? Daqueles que são chamados pastores, e nós vemos as religiões, ou as denominações evangélicas mesmas. E Jesus está dizendo, haverão falsos pastores. Haverão falsos pastores, pastores que não vão querer cuidar das suas ovelhas por causa delas. Esses pastores, eles vão ser ovelhas gordas, que se servirão ao invés de fazerem aquilo que era a função deles, de cuidar das ovelhas. E hoje nós podemos perceber o quê? Que às vezes há uma onda, e algumas pessoas que até entram nessa onda e gostam de um evangelho que não é o evangelho de Jesus, onde a única porta é Jesus. Então é cheio de esquemas e de cerimônias e de rituais, onde Jesus não é exatamente o único ali que é pregado, que é anunciado. Então as pessoas precisam sim ter algumas experiências extrasensoriais para dizer assim, não, aquele culto foi o culto do poder, porque eu senti isso, aquele culto. E você pergunta para essa pessoa assim, o que foi pregado da palavra de Deus? O que Deus falou com você? O que você saiu de lá para ensinar o quê? O que aquele culto falou para você aplicar na sua vida? Diz, sabe que eu nem me lembro do que foi pregado mesmo? Mas olha, eu senti uns arrepios, eu senti uns calafrios, eu senti... E essas pessoas são presas fáceis para esses enganadores. Mas o que Jesus estava alertando aqui, que Ezequiel alertou lá no passado, é que esses falsos pastores terão um acerto de contas. E não será um acerto de conta com homens, será um acerto de contas com Deus. Aquele que deveria cuidar, que estava ali na liderança e não cuidou, e usurpou, e tirou até aquilo que não devia tirar, vai ter um acerto de contas com Deus. E aí Jesus está falando isso, olha, eu sou a porta verdadeira. Eu queria fazer uma outra aplicação, mas antes eu queria ver com vocês aqui, para até contar alguma coisa que acontece regularmente comigo. Quantos de vocês aqui moram ou já moraram em um apartamento? Levanta a mão. Assim. Eu moro em um apartamento. E meu prédio é, assim, mais ou menos alto. Ele tem 27 andares. E eu moro no 6º. E aí eu vejo, às vezes, o elevador, né, lá no visorzinho, está lá nos andares bem de cima. E eu aperto para descer, e vem vindo o elevador. E, de repente, eu nem preciso pegar na porta, porque a porta se abre, porque alguém resolve descer com tudo, porque ele já andou em tantos andares, ele não está prestando atenção, que ele acha que já chegou no térreo e já quer descer de uma vez. E aí, a hora que ele abre a porta e dá de cara com a gente assim, né? Comigo, eu estou junto com a Tânia, então ele dá de cara e fala, ops, saí pela porta errada, não é? Porque existem várias portas para sair, mas a porta do térreo é uma só. A porta do térreo é uma só. Eu vejo que é mais ou menos o que Jesus está dizendo aqui. Olha, muita gente já anunciou várias portas, mas eu sou a única e verdadeira porta. Talvez você já passou por momentos em que você pediu a Deus que você precisava de uma oportunidade na sua vida, e de repente uma porta se abriu, e você, lá sem muita comunhão com Deus, sem perguntar para Ele, disse, essa porta é a porta da minha oportunidade. Aí a hora que você entrou por aquela porta, sabe o que você percebeu? Que era a porta da oportunidade de uma grande fria. Foi a porta da fria. Você entrou, não era uma porta de verdade, anunciava que era uma grande oportunidade para a sua vida, mas era uma grande fria. Hoje as pessoas, vamos tirar um pouquinho do mundo religioso só, mas hoje as pessoas falam sobre um mundo gentil, onde todo tipo de amor vale a pena. Eu vou contar uma experiência que eu tive
sobre toda essa construção de um mundo de gentileza, de paz e de amor sem Jesus. Onde até pode ter Jesus, mas não é o único. Pode-se ter outros. Enfim, vamos criar um mundo mais tolerante, e aí todos estejam juntos, e pronto, e que bacana é esse sermão. Um dia eu fui, já contei essa história aqui, mas ela é muito boa para ilustrar. Uma vez, eu fui convidado para participar de um debate numa universidade, e o tema era: educação de filhos é responsabilidade dos pais ou do Estado? E eu falei assim, interessante, mas o porquê disso aí? E aí eu fui para lá, eu fui convidado um dia antes, tipo assim, chegou, falou, olha, vai ter um debate, é lá na universidade, não foi na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, disse assim, vai ter um debate e só tem gente de uma mesma linha de pensamento, e a gente sabe que você é de uma outra linha, então, inclusive foi uma irmã da igreja, e depois eu agradeci muito a ela, né? Eu vou te explicar por que depois. Por quê? Ela chegou um dia antes e me chamou. Aí eu falei assim, mas vem cá, esse tema é um tema complexo, eu tinha que orar, eu tinha que estudar, se você não for, só vai estar eles lá, e não tem um outro, porque eles falaram que você pode ser outro. Aí eu falei assim, uau, e naquela época eu era o presidente do Conselho de Pastores, daqui de Campo Grande, falei, bom, vamos lá, né? Irmãos, deixa eu contar uma história para você. Eu cheguei lá, o primeiro cara que falou, ele deu uma aula sobre os tipos de família que existiam desde a idade da pedra. É verdade. Ele foi passando assim a história, eu falei, cara, esse cara leu quanto de livro, mano. Olha, mas ele leu, ele contou a história de como funcionava a família no tempo lá, do homem da idade da pedra, e depois chegou para o homem da fase agrícola, que aquelas fazendas lá, aqueles lugares, ele até chegou a citar Abraão, eles moravam assim em tendas, e tinha o patriarca e outras tendas moravam ao redor, e eles viviam lá no campo, e era uma família só. Aí veio o sistema mudou, porque os homens saíram dos campos e vieram para as grandes cidades, e começou a formar aquelas grandes cidades, e as famílias se urbanizaram. Então, na família que veio para a grande cidade, começou a existir a família celular, que é o papai, a mamãe e os filhinhos. Então veio a família celular, mas com o crescimento das grandes cidades, muitos problemas foram acontecendo, e aí então a gente viu que adolescentes, por exemplo, era um exemplo que ele deu, ele fez uma palestra que você precisava de ver. Aí falou, então veio, a gente tem hoje adolescentes que são crianças, que têm filhos ou filhas, e eles não têm condições de criar aqueles filhos. Então, geralmente, o filho desse adolescente ou dessa adolescente são criadas pelos avós. Porque, geralmente, quando se engravida numa idade dessa, o menino também não tem responsabilidade de ser pai, e geralmente eles não assumem a responsabilidade, e fica só a mulher com os filhos, então foi criando um tipo de família assim. E, às vezes, até essa própria adolescente, com o tempo, ela sai de casa, vai procurar outra vida, e fica aquela criança com o avô, com a avó, com o tio, com a tia, com o compadre, com a comadre. E eu falei assim, rapaz, não tem onde que esses caras querem chegar? Então, amados irmãos, eu comecei a perceber que havia toda uma linguagem ali para dizer que o mundo foi mudando. Aí ele chegou, bom, e hoje também existem outros tipos de família, onde, por exemplo, os pais são do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. E assim foi, e foi falando vários tipos. Aí chegou outro que foi falar sobre espiritualidade, falou da espiritualidade panteísta, que todos nós fazemos parte de uma mesma verdade, que o nada é tudo e o tudo é nada, e todo mundo é nada, mas ao mesmo tempo todo mundo é tudo. Eu falei, uau, que viagem!
E aí eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui, gente? O que eu estou fazendo aqui? E aí ele falou, e aí começou. Eu notava que todos eles falavam assim, então nós temos que ser tolerantes com todo tipo de família, com todo tipo de filosofia, com todo tipo de espiritualidade, porque o mundo tem que ser um mundo mais gentil, porque o mundo tem que ser um mundo mais inclusivo, porque o mundo tem que ser um mundo mais tolerante. E assim, as pessoas vão ser mais felizes, elas vão ser quem elas querem ser, cada um na sua liberdade. Então, ali tinha até aquela questão da autoidentidade, como eu me vejo. Já ouviu essa história de como eu me vejo? Por exemplo, se eu me vejo um alface, eu tenho que ter liberdade de achar que eu sou um ser humano, mas eu estou preso num corpo de ser humano, mas eu sou um alface. Eu sou uma árvore, sou um animal, como um cachorro, ou como um gato, ou como um macaco, eu não sei. Eu tenho o direito de ser como eu me vejo. E se as pessoas derem liberdade para fugir de todos esses paradigmas que foram criados anteriormente, então nós vamos criar um mundo mais pacífico, onde todos estaremos juntos e caminhando. Então, quando chegou no fim ali, eu falei, gente, eu fiquei sozinho do lado que eu sei como eles vão me chamar, eles vão falar lá, vai falar o representante da cultura judaico-cristã, desse povo aí, do fundamentalismo religioso, que já passou. E eu falei assim, Espírito Santo, olha onde que eu estou. A irmãzinha ali, com todo o carinho dela, ela me colocou numa fria. Que convite bacana, muito legal. Falei, obrigado aí, irmã, valeu. Sim, você ama muito o seu pastor, né? Não, brincadeira, ela foi usada por Deus. Mas aí, eu fiquei olhando e falei assim, meu Deus, o que eu faço aqui agora, né? Aí eu me lembrei, que na palavra, diz que quando a gente não souber o que falar diante dos homens, o Espírito Santo nos auxiliaria. Aí eu falei para o Espírito Santo, quer saber? É uma grande oportunidade para o Senhor fazer cumprir a palavra de Deus aqui, porque eu não sei o que eu vou falar. E eu fui lá, agora vai falar o pastor Ronaldo e tal, aí me apresentou lá, e eu cheguei, na hora que eu fui abrir a boca, o Espírito Santo falou assim, a palavra-chave é tolerância. Eu falei, mas aí me veio na mente tudo assim. Eu falei assim para eles, ainda bem que vocês disseram que nós temos que ser tolerantes com todos. Então eu tenho certeza que porque vocês são gentis e me amam, vocês vão ser tolerantes com o diferente, porque eu vou falar algo diferente de tudo que foi falado até agora, mas como esta classe aqui é a classe da tolerância, vocês vão aceitar o que eu tenho para dizer e vão pensar a respeito do que eu tenho para dizer. O Espírito Santo é bom ou não? Glória a Deus. E aí você já viu, né? Começando a partir de Gênesis, e criou Deus os céus e a terra, pronto, como Deus criou a família, o propósito de Deus para a família, e eu disse, eu creio que a responsabilidade de educar os filhos não é do Estado. Mesmo aqueles que estão pensando agora, que podem ter pais intolerantes, por exemplo, com a questão de ideologia de gênero, e uma criança ter uma certa tendência a não seguir o seu sexo biológico, os pais não devem intrometer, não devem falar, como foi feito há algum tempo agora lá no Canadá, onde o pai lutou para que a sua criança e depois o seu adolescente não passasse por até tratamentos hormonais para mudança de sexo, porque é sabido que esses hormônios, eles podem causar efeitos terríveis no corpo humano. Mas o pai não teve mais direito, sabe por quê? Ele não podia dizer à sua filha o que ela deveria escolher, a escolha era dela. Hoje eu entendo melhor que tipo de discussão estava passando, mas sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que tudo que fala que há amor sem Ele, que há paz sem Ele, e que é um jeito das pessoas alcançarem paz e amor sem Jesus, é mentira.
é engano. Não vai dar certo. E você vai ver os anos se passarem e você vai descobrir que isso não dá certo. Não há paz fora de Jesus, não há amor sem Jesus, não há paz verdadeira e duradoura sem Jesus, não há amor verdadeiro e duradouro sem Jesus. Jesus é a verdade. E por fim, Ele é a porta da salvação. O texto diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Esse termo será salvo, no grego, que é a língua original do Novo Testamento, o koiné, está no futuro, na voz passiva. E isso significa que nós não alcançamos a salvação pelos nossos esforços. Isso significa que sofremos a ação de sermos salvos. Esse fato aqui é importante, porque reforça que a salvação é pela graça e não pelas obras. A nossa parte é nos reconhecermos pecadores e abrirmos nossas vidas para o toque divino, e depois crer, respondendo positivamente a esse toque de amor. Essa é a nossa parte. Jesus é a salvação. Se você está aqui nesta noite, e você está imaginando que por ser membro da Primeira Batista, você tem acesso direto ao Pai, simplesmente por isso, ou que você, depois que passar desta vida, estará vivendo com Jesus eternamente, pelo simples fato de você ser membro desta igreja, você está enganado. Igreja Batista não é a porta. A única porta, a verdadeira porta e a porta da salvação é Jesus Cristo. E você tem que entregar a sua vida para Ele. É isso que Ele está querendo dizer aqui. Não há um meio de você ser salvo a não ser pela graça mediante a fé. E até a fé é Deus quem vai lhe dar. Sabe, o texto diz entrar e sair. Já expliquei sobre a questão da porta, do aprisco, né, para proteger durante a noite. Mas Jesus, a salvação, não é só proteção, no sentido de que você estará protegido da condenação eterna. Porque tem muita gente que entrega a vida para Jesus, porque ele ouve a mensagem de Jesus e diz assim: o que acontece depois que morre? Então é melhor logo eu entregar minha vida para Jesus, aí eu sou livre dessa condenação eterna. Porque às vezes a pessoa até pensa, ela não acredita muito, mas ele fala assim: vai que existe mesmo esse tal de inferno, e eu morro, vou para o inferno, então deixa eu fazer um negócio aqui, eu aceito esse Jesus e pronto, vou viver a minha vida. Não é bem assim. Não é bem assim. Jesus é a entrada para o reino de Deus para aquele que entrega a sua vida, que resolve assim: agora não sou mais eu quem controlo minha vida, mas é Jesus. Então, olha, preste atenção, é muito importante que você preste atenção. Uma explicação muito boa para isso, eu encontrei lá eu gosto muito de ver alguns artigos dos luteranos, tem o luteranos.com.br, eu acho que é, .com.br, mas é um site dos luteranos, e eles fazem uma explicação muito interessante sobre a porta das ovelhas. Lá em Jerusalém, há uma porta que é próxima ao templo, e que tinha acesso ao templo, que chama Porta das Ovelhas. Ali as ovelhas entravam, e havia um tanque, onde elas eram purificadas, elas lavavam, tinha uma cerimônia da purificação, e elas entravam por aquela porta, mas elas não sairiam mais por aquela porta, porque a partir do momento que elas entrassem naquela porta, elas seriam imoladas, elas seriam sacrificadas lá no culto, no templo em Jerusalém. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu sou a porta, que sim, você vai entrar por sacrifício, porque eu também fui sacrificado. Mas eu sou a porta onde você vai entrar, mas você vai sair também, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aliás, esse é um outro tema.
E Jesus está dizendo não somente que ele é uma apólice de seguro contra o inferno. Jesus está dizendo que ele é a própria graça de Deus que nos salva e nos sustenta salvo. Ele está dizendo, como no discurso anterior, que ele próprio é o nosso alimento, ele é o pão da vida, ele é a água da vida. Então nele nós encontramos tudo, não encontramos só uma saída para não ir para o inferno, não, mas a partir do momento em que nós temos Jesus, nós, a partir daquela hora, passamos a viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida cheia de sentido e significado, onde você sabe a sua origem, onde você sabe a sua identidade, onde você sabe o seu propósito e onde você sabe o seu destino. É isso que esse texto está falando conosco nesta noite. Muitos talvez estejam tentando entrar por outras portas, mas é somente através de Jesus que nós tomamos posse da vida eterna. Entramos e saímos, nós entramos no aprisco que é Jesus e saímos para a pastagem que também é Jesus, pois ele é o nosso verdadeiro alimento espiritual, ele é o lugar certo onde encontraremos a verdadeira paz. Quero terminar lendo algo que C.S. Lewis escreveu a respeito de Jesus, e que eu acho que combina muito bem com aquilo que o texto, e principalmente essa pegada do Evangelho de João, que é uma pegada assim muito polêmica, aquela de que depois de ler o Evangelho de João, ou você tem que aceitar ou rejeitar Jesus, não há meio termo. Veja o que disse C.S. Lewis: eu estou aqui tentando prevenir que alguém diga uma coisa realmente idiota, que pessoas usualmente dizem a respeito dele, de Jesus. 2 pontos. Eu estou pronto para aceitar Jesus como um grande mestre de moral, mas eu não aceito a sua afirmação de ser Deus. Isso é uma coisa que nós não podemos dizer, afirma C.S. Lewis. Um homem que era apenas um homem, e que disse o tipo de coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. Ou ele seria um lunático, ao nível com um homem que diz ser um ovo escalfado, ou então ele seria o diabo do inferno. Você precisa fazer a sua escolha. Ou esse homem foi e é o Filho de Deus, ou ele então é um homem louco, ou algo pior. Você pode tê-lo por um tolo, você pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não vamos ir com nenhuma bobagem paternalista sobre ele ser um grande mestre humano. Ele não deixou isso aberto para nós, ele não intencionava isso. Agora, me parece óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. E, consequentemente, por mais estranho, ou assustador, ou improvável que possa parecer, eu tenho de aceitar a visão de que ele era e é Deus. Esse é Jesus. Ou você pode aceitar, ou rejeitar. Mas você não pode tentar transformar Jesus a um grande homem da moralidade, um grande mestre humano, porque ele é muito mais que isso. Todos os que falaram a respeito de Deus, que tentaram dizer sobre caminhos de Deus, por mais bonito que fossem suas palavras e até suas próprias vidas, não podem ser comparados a Jesus, porque o Jesus não é um líder religioso que deve ser admirado. Jesus é o Filho de Deus, a quem você tem que entregar a sua vida para realmente entrar no aprisco de Deus, porque Jesus é a porta das ovelhas, ele é a única porta, ele é a verdadeira porta para a salvação.